Estamos preparados, né? Deixa eu ver aqui, a minha água está aqui. Vou fechar a porta ali, tá, pessoal? Para não ter interferência. O pessoal está confraternizando lá embaixo ainda. Muito bem. Como nós estamos? Ok? Deixa então eu mencionar as pessoas que estão na sala para acompanhar o nosso Sadhu Sangha. Na verdade, o nosso Radha Sadhu Sangha, né? Temos a Tulasi Pooja, a Adriana Carvalho, a Ana Cristina Dantas, a Bianca Grisi, a Kátia Magali, a Devi, a Graziela, a Ivana, a Aline, a Maristela Baeta, a Radha Gokulananda, a Sandra Mara, Citananda, a Vanusa, que é Vraja, né? E a Vrinda Devi. Tá? E eu, Devananda, nós estamos, então, participando desse Radharani Sadhu Sangha. Muito bem, então eu vou ouvir a questão, né, a pergunta, e vou então discorrer a partir dela, tá? Vou pedir que a Ivana, por favor, Ivana, faça uma apresentação das questões que estão na pauta e depois então a gente entra, tá bom? Boa noite a todos, Hare Krishna, Hare Krishna. São dois temas, né? Você falou uma frase que é: o que faz sonhar com Krishna é fazer os mimos ou os caprichos de Radharani. Então a pergunta seria: quais são esses mimos e qual a maneira correta de realizá-los? E a segunda questão seria: qual a função de Yogamaya, Vrindadevi, Tulasi Devi e qual a relação entre elas? Seria isso. Muito bem. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta é: o que faz sonhar com Krishna? O que faz sonhar com Krishna satisfazer os mimos e os caprichos emocionais de Srimati Radharani. Tá? A forma correta de mencionar o nome de Radharani é Radha. Dá uma torcidinha na língua, assim, dá um malabarismozinho na língua. Como nós falamos, autorama, o fliperama, também Radha, né? Como os gaúchos falam, né? Acho que os catarinenses falam assim, com R assim arrastado, dessa forma. Então, é Radharani, tá bom? Muito bem. Bom, por que uma pessoa... Podemos começar da seguinte forma. Primeiramente, por que alguém quereria sonhar com Krishna? Que pessoa quereria sonhar com Krishna? Qual seria a característica dessa pessoa? Por que alguém pensaria em sonhar com Krishna? Alguém que deseja sonhar com Krishna, alguém que está pensando, alguém que está, sabe, investigando ou sondando os motivos pessoais de Krishna, essa pessoa, ela já tem alguma experiência direta com Krishna. Senão, ela não esse nível de interesse a ponto de querer... Porque sonhar, o que significa sonhar? Sonhar é uma intimidade. No sonho, nós nos realizamos intimamente. Os sonhos acontecem enquanto você está no momento de total desamparo ou de total entrega, de vulnerabilidade absoluta. Então, uma pessoa que deseja sonhar com Krishna é uma pessoa que já está desejando no coração imergir-se ou render-se completamente à possibilidade de Krishna. Né? Então, essa pessoa que almeja esse encontro íntimo, que é o sonho com Krishna, sonhar com Krishna, é alguém que é um jogador rápido, tá? E é um jogador que já superou pelo menos uma grande parte da letargia. Tá? A letargia, que significa o sono profundo, ela impede que a pessoa sonhe. Pode ver que pessoas que dormem muito não sonham. Raramente elas sonham. Pessoas que dormem profundamente, elas não sonham. Tá? Normalmente, os sonhos... quer dizer, todos sonham. Tá? Todos sonham. Média 4 sonhos por noite. Mas as pessoas que têm uma prática, um cultivo da letargia, não costumam se lembrar dos sonhos. Por quê?
Porque o sono é um estado de pré-coma, ou um coma simulado, é um estado de semicoma, é quase um estado de coma, pode-se dizer. Tá? E o cultivo, a ausência de uma prática espiritual regulada, como o sadhana, por exemplo, que é o despertar biológico, né, que é o despertar do corpo, que os níveis de despertar são 3: corpo, mente e alma. Então a coisa começa com o corpo. O primeiro despertar é o despertar biológico, o despertar com o corpo. Então, a pessoa que está habituada com o sol, a pessoa que tem uma relação de afinidade, de amor, de contato, de intimidade, de amizade com o sol, essa pessoa, ela, que é a luz do sol, prana, né, que é a luz divina, essa pessoa, ela sente uma certa satisfação em despertar pelas manhãs. Normalmente as pessoas na roça são assim, por isso que não tem pessoas deprimidas na roça, é muito raro, raramente se encontra. Pode ser que tenham pessoas que saiam da cidade para se curar da depressão e vão para a roça. Você pode encontrar uma pessoa deprimida na roça nessas condições, mas nativos da roça não costumam ter depressão, não. É uma coisa que não é normal para eles. Porque eles têm o hábito natural, biológico, de despertar harmonicamente com o universo, que é o sol. E então, tomam os pranas, né, que é o sol da manhã, e naturalmente eles ficam assim, imunizados desse vírus, que é a depressão, que leva a pessoa à melancolia, à improdutividade, ao suicídio, etc. Então, as pessoas que estão habituadas a despertar pela manhã, essas pessoas elas costumam ter sonos mais leves, tá? Sonos, elas não se aprofundam, elas não descem até o fundo do poço absoluto. Elas ficam ali, né, no crepúsculo entre o estado de coma absoluto e o estado de vigília. É nesse período que acontecem os sonhos, os sonhos lúcidos, ou sonhos que você consegue interagir com eles, os sonhos que você consegue conviver com eles, experimentá-los e se lembrar deles quando você acorda, tá? Então, assim, quando a pessoa tem uma prática regular desse hábito sattva guna, no modo da bondade, então ela costuma ter sonhos mais lúcidos, sonhos mais, sabe, sonhos mais visíveis. E quando ela, então, entra em contato com a consciência de Krishna, se essa pessoa está em consciência de Krishna, ela começa a ter flashes de Krishna. Ela começa a ter pequenas amostras grátis do que é o êxtase de amor por Krishna, para que ela se inspire a buscar isso com mais intensidade. Então, ela experimenta uma gotinha do néctar do êxtase de Krishna, ela sente isso no coração, intuitivamente, ela sabe que é uma coisa gostosa, uma coisa boa, às vezes ela chora, às vezes ela se emociona, e ela fica, então, procurando isso daí. Como? Onde que está? Então, ela começa a querer Krishna. Ela começa a querer um contato com Krishna. E qual é, sabe, a forma de nós termos um contato direto com Krishna, mesmo não sendo nós almas perfeitas para visualizar Krishna pessoalmente? Como é isso? É através do sonho. Através do sonho, nós podemos ter um contato direto com Krishna. Então, a pessoa que está querendo sonhar com Krishna é essa pessoa que está querendo ter um contato direto com Krishna. Então, essa pessoa que quer ter um contato direto com Krishna já sabe mais ou menos o que significa isso. Significa que ela está querendo, finalmente, despertar esse amor por Krishna. Então, se vocês aí estão me ouvindo, despertou esse desejo de sonhar com Krishna, então, parabéns. Peço minhas reverências a seus pés de lótus, porque esse é um nível bastante auspicioso de existência, tá? Que é quando o ser deseja sonhar com Krishna, é esse ser que deseja ter um contato direto com Krishna. A alma, para chegar nesse ponto, é uma longa história, mas finalmente ela chega. Muito bem. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida até aí? Alguma observação? Alguém quer fazer alguma interferência, falar alguma coisa? Muito bem, então vou prosseguir. Bom, agora qual seria o método efetivo de fazer isso? Vou ser rápido. Porque o que nós temos que fazer? Atrair a mente de Krishna. Ok?
Nós temos que atrair a mente de Krishna. Não importa se esse contato primeiro será pessoalmente ou se vai ser através de um sonho. Não importa, porque quando se trata de Krishna, é tudo real. Não existe diferença entre Krishna pessoalmente e Krishna no sonho. Vai ser um contato real. A mente não consegue inventar Krishna. A mente não tem essa prerrogativa de criar, imaginar um Krishna. Então, se você sonhar com Krishna, não é fruto do seu exercício intelectual, do seu inconsciente, das projeções, das imagens, não é nada disso. Tá? Krishna é absoluto. O nome Krishna, a forma de Krishna, o sonho de Krishna, a deidade de Krishna, é tudo Krishna. Não tem diferença absolutamente nenhuma. É que nós, no nosso condicionamento tridimensional, nós fazemos esses separatismos, mas esses separatismos do ponto de vista absoluto não existe, não há. Tá? Então, sonhar com Krishna é estar com Krishna diretamente, pessoalmente com Krishna. Sonhos com Krishna não são sonhos mundanos, são sonhos espirituais. Então, nós precisamos de um recurso, de alguma técnica, de alguma forma, nós precisamos atrair a mente de Krishna. O problema é que Krishna é um prisioneiro em Vrindavana. Ele não pode sair de Vrindavana jamais. Eu sinto muito, tá? Eu tenho que dar essa notícia para vocês, porque é impossível tirar Krishna de Vrindavana, tá? Porque Krishna, ele é como se fosse um planetinha Mercúrio. Vocês sabem, no sistema solar é assim. Todos os planetas giram ao redor do Sol. Os planetas não conseguem fugir da gravidade do Sol. Está todo mundo preso ao Sol. Tá? A realidade é que Vrindavana é uma prisão. É como se fosse um buraco negro. E Krishna é um planetinha que orbita em torno desse buraco negro. Essa prisão. Esse buraco negro é a refulgência das tranças de Srimati Radharani, que é essa escuridão absoluta que hipnotiza Krishna. O perfume da trança dos cabelos de Srimati Radharani hipnotiza a mente de Krishna. Então, ele fica em estado de sonambulismo. E, ao mesmo tempo, como Vrindavana é repleta de almas liberadas que amam Krishna profundamente e que desmoronariam completamente se Krishna estivesse ausente, automaticamente ele não tem autorização de sair e deixar Vrindavana. E, ao mesmo tempo, o coração dele é amarrado pelo amor dos seus devotos. Então, ele não tem para onde ir, ele não tem desejo nenhum de ir para lugar nenhum, ele não tem nenhuma aspiração, ele é uma pessoa extremamente limitada. Ele é bem limitado, porque ele está limitado a Vrindavana. O problema é que Vrindavana é ilimitada, é infinita. Então, ele não tem para onde ir, para onde quer que ele vá, ele estará dentro de Vrindavana. Porque a mente dele é atraída pelo perfume de Srimati Radharani, pelo amor de Srimati Radharani, pelos sininhos dos tornozelos de Srimati Radharani. E quando eu falo Srimati Radharani, eu estou falando do coletivo. Srimati Radharani não é uma pessoa, Srimati Radharani é um coletivo. Tá? A pessoinha Srimati Radharani é a cerejinha do bolo desse coletivo. Todas as meninas gopis de Vrindavana são Radharani, ou são expansõezinhas de Radharani. Só que a Radharanizinha, aquela característica, é a cerejinha do bolo, ela que concentra o sabor de todas elas combinadas num único ponto. Mas todas as meninas são expansões de Radharani com variações de temperamento e personalidade. Então, Krishna é como se fosse uma formiguinha. E Srimati Radharani é como se fosse um grãozinho de açúcar. Então, Vrindavana é repleta de grãozinhos de açúcar em toda parte. Então, essa formiguinha, Krishna, não tem chances nenhuma de ir para qualquer outro lugar que não seja ficar ali desfrutando desses grãozinhos de açúcar, que são as gopis, que são as queridas amiguinhas e as namoradas de Krishna. Elas são todas apaixonadas por Krishna, todas elas amam Krishna, são apaixonadinhas por ele, como meninas que é apaixonada por um menino. Tá? É uma paixão de menina para o menino, é uma paixão realmente que envolve emoções eróticas, pensamentos de intimidade. Vocês que são meninas sabem como é isso daí, porque todas vocês são apaixonantes e também já se apaixonaram, ou estão em estado de apaixonamento. Então, vocês sabem do que eu estou falando. A menina, quando está apaixonada, pensa no menino, deseja o menino, imagina o menino, fantasia o menino, sonha com o menino, quer estar com o menino. As meninas são possessivas.
em relação ao amor. É porque a natureza do amor das meninas é assim. Então, é variado, é multivariado. Então, vai para todas as direções. Então, Krishna, todas as meninas são apaixonadas por Krishna. Só que o que acontece? Elas mantêm isso em segredo, no íntimo do coração. Porque Srimati Radharani é a namoradinha de Krishna. Ela é a princesinha. É um conto de fadas. É semelhante a um conto de fadas. E esse conto de fadas, você não precisa morrer para experimentar isso, tá? Você já experimenta em vida mesmo. Tem técnicas, maneiras de se fazer, de se praticar o Bhakti Yoga, que permite você entrar em Vrindavana, viver a experiência em Vrindavana, só que não é permitido você estar lá por muito tempo. Então você volta, daí você pode ir de novo, estar lá, assumir a sua forma, vivenciar a Dharani, participar dos passatempos, interagir, trazer novos passatempos para Vrindavana também é possível. Tudo isso é possível em vida, não é preciso morrer para fazer isso, tá? Existem métodos que ensinam a como fazer isso daí no passo a passo. E funciona muito bem. Existem não apenas as orientações, né, que são as orientações dadas nos livros pelos mestres, mas também existe a sua própria relação, a sua própria imersão, que é uma descoberta que você vai aos pouquinhos aprendendo. Isso é a construção da relação. E você vai construindo o seu caminho até Vrindavana. Depois que você descobre o caminho, como é que faz o caminho para chegar até Vrindavana, então fica mais fácil. E na medida que vai ficando mais, você vai tendo mais acesso, mais você vai também interferindo na realidade de Vrindavana, trazendo elementos novos, considerações novas, compreensões novas, elementos novos nas histórias de Vrindavana. Então, cada alma interfere diretamente na realidade de Vrindavana, mas é preciso entrar em Vrindavana primeiro, tá? Não é assim tão simples assim. A pessoa precisa entrar em Vrindavana. Por quê? Porque não tem como Krishna sair de Vrindavana, como eu disse para vocês. Então, não tem como. Então, se você quer sonhar com Krishna, você precisa entrar em Vrindavana. Não tem outra forma. Você vai ter que ir a Vrindavana. Eu sinto muito. É uma viagem que você terá que fazer, tá? Então, não tem como simplesmente deitar e sonhar. Não é como o Cazuza cantou, né? Se o mundo inteiro acordar e a gente dormir para um dia nascer feliz. Podia ser, mas não deu certo, né? Não deu certo. Então, agora é assim. Você vai precisar, não é assim só deitar, vou entrar aqui num cominha básico e vou sonhar com Krishna. Primeiro, se você realmente quer sonhar com Krishna, você precisa começar a se acostumar com a realidade Radharani. Então, vamos lá, tá? Radharani, ela é a única que consegue realmente, no nosso caso, tá? No nosso caso, que nós somos almas condicionadas, se você olhar no espelho, você vai ter certeza que o que você está olhando no espelho, você é aquilo ali. Não tem ninguém, tem cristão no mundo, papa, decreto no mundo que vai convencer você de que não é aquilo, porque você está convicto de que você é isso, que você vê quando olha no espelho. Então, o seu estado de existência chama-se Nityabhada, ou seja, vai ficar condicionada por um bom tempo ainda. Então, quer dizer que você é condicionada. Você acredita numa ilusão, numa ficção de realidade. Você está num estado de autismo existencial. E você vive numa espécie de isolamento, acreditando que você é o corpo. Isso atrapalha na operação. Como é que vai fazer para superar isso daí? Precisa de despertar da mente. Então, começa com a questão, novamente volta na questão do biológico. Então, assim, não é obrigado, mas aqueles que quiserem realmente sonhar com Krishna precisam aprender a acordar pela manhã, pelo menos com uma certa regularidade. Para quê? Para melhorar a condição da mente, porque a mente que está acostumada com a lentidão, com a letargia, fica no fundo do poço. E o sonho acontece na superfície, não acontece lá no fundo. No fundo, o que fica no fundo, e já era. Para que você consiga visualizar Krishna, você precisa chegar um pouquinho mais acima, porque é na faixa onde os sonhos lúcidos acontecem. Você tem que chegar até lá, não tem como. Entendeu? Então, esse é um ponto. Agora, Radharani, ela, para a nossa situação, mesmo que a gente vai, nosso esforço, a nossa parte no processo é chegar até a margem. Beleza. Bom, vamos supor que nós chegamos, tá? Chegamos lá na margem. Então, aí entra outro processo. Por quê? Porque nós não temos experiência de Krishna. A gente não sabe exatamente como agradar Krishna,
a gente não sabe exatamente quais são as nossas nuances que vai temperar a mente de Krishna. Então, nós precisamos de Shrimati Radharani, nós precisamos que Radharani nos forneça uma Shakti, nos dê uma gotinha da sua experiência. A gente precisa de um empréstimo para começar o nosso negócio. Infelizmente, a gente precisa de um empréstimo, porque nós somos pobres. Nós queremos abrir um negócio importante. Então, a gente precisa de um empréstimo. E esse empréstimo, para esse propósito, a fonte era Radharani, tá? Então, a gente precisará invocar a natureza Radharani, e para isso, agora eu acho que eu consigo fazer o link entre o que eu estou falando dos sonhos e a Yoga Maya. Tá? Que a próxima pergunta... Ivana, por favor, fala aí qual é a próxima pergunta da Yoga Maya. Pergunta novamente, por favor. Eu vou fazer a relação das duas coisas, já faço uma simbiose das duas e aí dou sequência. Só um minutinho, querido, deixa eu achar aqui. Qual a função de Yoga Maya, Vrindadevi e Tulasi Devi? E qual a relação entre elas? Então tá. Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aí até aqui? Não dúvidas? Para mim, ok. Oi? Que comigo e com o Pedro tá ok. Nada, Gokula Nanda falou que sim. Sim quer dizer que tá tudo ok. Ou que você tem alguma dúvida. Tá, ok. Beleza, então vamos lá. Vamos prosseguir então. Vai anotando, se tiver dúvida aí, no final a gente resolve. A gente volta, se precisar, a gente resolve isso daí, tá? Bom, então, olha só. Agora, chegamos no limiar da nossa condição existencial. Ok. Colocamos a nossa cabeça para fora do poço, estamos olhando, e agora? Vamos fazer o quê? Né? Para onde é que a gente vai? Como é que a gente faz? Muito bem. Como a gente precisa da Shakti, a gente precisa do perfume de Radharani, do humor de Radharani, e não precisa necessariamente se tornar um ser feminino, tornar-se uma gopi, tá? Todos precisam de Radharani, mesmo aqueles que são... É que a gente está falando aqui, como a sala está repleta de meninas que são, assim, possivelmente, né, com uma tonalidade acentuada para o feminino, então possivelmente são almas que estão cultivando a natureza feminina e que adorariam, né, continuarem sendo meninas no reino de Deus, na transcendência, em Vrindavan, etc. Né, em qualquer lugar que esteja assim configurado, né, como a transcendência, mas que querem continuarem sendo meninas. Então a predominância está para essa direção. Porém, tem também o grupo dos meninos, tá? Os meninos que amam Krishna, que são amigos de Krishna, que adoram ficar com Krishna. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha, acho que, sei lá, 12 anos, 14 anos, nossa, eu acordava de manhã e eu já pensava nos meus amigos. Eles vinham assim, e era a maior felicidade acordar de manhã e pensar neles, porque a gente saía e ia para uns lugares lá que tinha próximo do nosso bairro. Naquela época tinha muitas plantações ainda, então tinha um rio. A gente ia tomar banho de rio. A gente tinha uns plantações de laranja. A gente ia lá para os pomares para laranja, manga. E nós passávamos o dia inteiro fora de casa. E quando eu chegava em casa, eu estava assim, totalmente sujo. E não tinha almoço, que nada. A gente saía de manhã e voltava só lá para umas 4, 5 horas da tarde. E nós simplesmente amávamos aquilo, e nós só fazíamos aquilo e adorávamos fazer aquilo, e a gente se amava, a gente se curtia muito como amigos. Então, foi um momento mágico da minha existência. E é exatamente assim que acontece com os amigos de Krishna. Os amigos de Krishna, os amiguinhos de Krishna são de 3 categorias. Tem os meninos mais novos, tem os da mesma idade, tem os mais velhos. Então, mas todos eles, cada um deles, quando acorda pela manhã, já pensa em Krishna, porque já imagina para onde vai, para o Rio Jamuna, para determinado lugar, o dia, como é que vai ser. É muito divertido, é muito, muito, muito gostoso ser um menino com Krishna. As brincadeiras são infinitas e eternas. Então, tem aquelas almas que cultivam uma natureza masculina e que não querem ser uma menina, querem ser um menino, e querem ser um menino com Krishna. Então, agora, tem o caso de almas que já querem ter Krishna como filho. Aí já tem o pai de Krishna, tem o tio de Krishna, tem os amigos dos pais do pai de Krishna, que são todos como papais de Krishna. E é gostoso ter Krishna como filhinho, porque ele é educadinho, ele é engraçadinho, ele está o tempo todo querendo agradar o papai dele. Então, é um filhinho assim delicioso de ter.
Então, é uma ilusão deliciosa, eterna. Quem cai na emoção de ser um papai de Krishna não quer outra coisa na existência a não ser o papai de Krishna. Então, cada relação com Krishna é intensa e profunda de amor. Ninguém quer deixar... Uma gopi não quer jamais deixar de ser uma gopi para ser qualquer outra coisa. A mamãe de Krishna não quer jamais deixar de ser a mamãe de Krishna para ser qualquer outra coisa. Um amiguinho de Krishna sente compaixão. Olha lá o pessoal. Está ouvindo aí? O pessoal falando Haribol? Não sei se chegou aí, eu vi aí. O pessoal está indo embora agora. Então, assim, os amiguinhos de Krishna, eles sentem compaixão. Eles sentem compaixão das outras. Por quê? Eles são os únicos que ficam o dia inteiro com Krishna. A mamãe de Krishna, quando Krishna sai para a floresta, chora, fala, poxa vida, que adianta ser a mamãe de Krishna? Que adianta ser a sua mãe? Ter você como um oceano de néctar de amor, se todos os dias eu tenho que me separar de você. Eu vou para a floresta com você. Ah, não, mãe. Você não pode, porque não é para você. Isso, sabe, você tem que ficar. E às vezes ela chora, quer ir junto, ela não. Então, assim, o pai de Krishna, sabe, as gopis não podem ficar, assim, pelo menos, entre aspas, o dia inteiro com Krishna. Então, os amiguinhos de Krishna, eles sentem compaixão das outras pessoas, porque eles são os únicos que ficam com Krishna. Então, eles sentem meio que, tipo, pena das outras, entendeu? Então, eles se sentem os mais afortunados de todos, porque eles são os únicos que podem ficar livremente com Krishna o tempo todo. Então, tem esse aspecto dos meninos, tá? Mas a gente está voltado mais aqui com as meninas, porque a sala é predominada por meninas. Parabéns para as meninas. Hare Krishna, 7-1. Da Liga dos Campeões aí, tá arrasadora, tá arrasando. Mas tá bom, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo, né? As mulheres, as meninas são, na verdade, as mais queridas de Krishna, porque elas são as mamães, né? Elas são mães em potencial. Mesmo aquelas que não têm filhos, são mamães em potencial, elas têm a emoção de mamães, e as mães são os seres mais auspiciosos que existem no planeta. Então, Krishna é, assim, propriedade exclusiva das mães e das meninas, ele é especial para elas, tá? Bom, então, nesse caso, sim, entra a Yoga Maya. A Yoga Maya é assim, a Yoga Maya, Tulasi Devi e Vrinda Devi, elas são todas a mesma pessoa, tá? Não são diferentes uma das outras. A Yoga Maya é como o Radharani, é um coletivo, tá? Todas as realidades Krishna são coletivas. Então, Krishna é coletivo. Quando se fala Krishna, é o coletivo de Krishna. Todos os amiguinhos de Krishna são expansões de Krishna, mas com tonalidades diferentes. Radharani, mesma coisa. A Yoga Maya, a Yoga Maya é a potência Vishnu, é a potência Deus, é a potência consciente de tudo que está acontecendo, tá? Então, essa Yoga Maya, essa potência Vishnu, essa potência suprema, o que ela faz? Ela calibra as consciências para que elas não tenham, para que elas tenham apenas a noção de que elas são eternamente, aquela realidade é a única que existe, e de fato é isso mesmo. Então, seria a Matrix real, tá? Seria aquela ideia da Matrix, mas em termos de realidade, não distorcida com máquinas loucas, como o pessoal fizeram lá. A Yoga Maya, ela seduz, ela hipnotiza todas as almas com inteligência, com perspicácia, com, sabe, versatilidade, com habilidades de conquistar a mente de Krishna, de encantar a mente de Krishna. Essa é a Yoga Maya. E a Yoga Maya, ela se manifesta em 3 níveis. Assim, um nível pequeno, um nível médio e um nível mais alto, tá? Então, quando ela se manifesta como nível mais alto, se manifesta normalmente como uma personalidade chamada Purnamasi, que é como se fosse uma sábia na Vrindavana. Ela tem uma forma muito bela, os cabelinhos dela são todos branquinhos, é como se fosse neve, e ela tem um aspecto de gravidade, como se fosse uma sábia incompreensível, muito elevada. Então, ela fica em Vrindavana e ela dá mantras para as gopis. Sempre que as gopis estão com problemas, precisam de fazer algum tipo de feitiço especial para saber o que está acontecendo, para, vencer Krishna de alguma forma ou atrair Krishna, elas vão até Purnamasi
oferecem respeitos, levam presentes e serviços, se sentam, aprendem mantras com Purnamasi e vratas e magias de vratas que vão fazer com que Krishna fique nas mãos das gopis. Krishna também vai até ela. Krishna vai até a Purnamasi, presta reverência, se purifica nos pés dela, oferece orações a Purnamasi, leva presente com os amigos e aí coloca... Ela é tipo uma psicóloga, na verdade, que ao mesmo tempo tem mantras que são mágicos. Então, ela dá orientações, explica como é que funciona o mecanismo, e aí, às vezes, tem discussões muito, assim, divertidas, porque ela vai conversar com as gopis e fica sabendo das intimidades, o que está acontecendo, e faz, faz assim, aqueles jogos psicológicos, né, de palavras, e a mesma coisa ela faz com o Krishna. Então, a Purnamasi ela é a sábia em Vrindavana, é a anciã, e ela tem os mantras mágicos que todos querem. Então, todos adoram ela como sendo, assim, a reverente. E ela é a Purnamasi, que é a Yogamaya. Então, ela se manifesta dessa forma. Quando a Purnamasi, ou a Yogamaya, desce um pouquinho dessa realidade para interagir com as demais habitantes de Vrindavana, ela assume a forma de Vrindadevi, que é uma jovem de aproximadamente 17 aninhos, e ela se mistura com todos, e também com as gopis. Ela é a psicóloga das gopis, na verdade. Né? Num certo sentido, assim, ela é a psicóloga das gopis, porque ela que aconselha as gopis. As gopis reverenciam. Embora Vrindadevi tenha mais ou menos a mesma idade que as outras meninas intuitivamente sentem que ela é um pouco mais madura, mais estável. A Vrindadevi é a única gopi que Krishna não consegue seduzir, digamos assim, eroticamente, com desejos. É a única gopi que não está eroticamente apaixonada por Krishna. Tá? Ela ama Krishna, Krishna é como se fosse o irmãozinho queridinho dela. Ela tem o maior carinho com Krishna, mas ela não tem emoções femininas com Krishna. É como se fosse uma irmãzinha mais velha de Krishna. E é assim que Krishna se relaciona com ela. Então, as outras gopis sentem que a Vrindadevi é autocontrolada, é um mestre para elas. Então, como elas querem ter um pouco de controle mental para não ficarem tão dependentes ou tão nas mãos de Krishna, elas conversam sempre querem estar próximas de Vrindadevi, porque Vrindadevi dá estabilidade e segurança emocional para elas, principalmente nas discussões com Krishna. Sempre que vai ter um problema a ser discutido, por exemplo, Krishna fez alguma coisa lá, aprontou uma peraltice lá, criou uma instabilidade nas gopis. E elas estão aborrecidas com ele. E aí ele vem para tentar conversar com elas para amenizar o impacto. Então, elas chamam a Vrindadevi. Elas nunca entram em debates com Krishna se a Vrindadevi não estiver por perto. Só que o problema é que a Vrindadevi também é conselheira de Krishna. Então, às vezes, as gopis desconfiam que Vrindadevi é uma espécie de espiã dupla. Então, elas, dá uns tipo Big Brothers lá também de vez em quando. Mas é tudo muito gostoso porque termina tudo em êxtase de amor. Tudo é êxtase de amor, na verdade. As discussões, as brigas, existem brigas. Tudo é baseado em êxtase de amor. Então, não dá para entrar muito nos detalhes aqui, porque, afinal de contas, a gente está fazendo uma observação mais rápida, mas tem muitos detalhes, dessas interferências, dessas convivências que acontecem, tá? Bom, então, Vrindadevi, tá? A Yogamaya, ela se manifesta como a Yogamaya. E a Purnamasi. Como na sua versão mais jovem, ela é Vrindadevi. E na sua versão menor, elas são as Manjaris. Elas se manifestam sob a forma de Manjaris. Também algumas almas podem assumir formas de Manjaris e ficarem semelhantes a Vrindadevi. Isso é autorizado também. Então, essas Manjaris, elas são menininhas de 8 anos de idade, mais ou menos, e elas são como assistentes de Shrimati Radharani. Na verdade, Shrimati Radharani é a bonequinha delas. A visão delas é que Shrimati Radharani é a boneca delas. Então, elas são menininhas felizes de 8 anos de idade, que olham, que as gopis mais velhas, elas cuidam das gopis mais velhas como se fossem bonecas mesmo delas. E essa é a felicidade das manjares, cuidar das gopis. Então, elas penteiam o cabelo das gopis,
sabe, vestem as golpes, dão banho nas golpes, fazem os desenhos nos corpos das golpes e estão sempre junto com elas, assim, ajudando a cozinhar, coletando flores na floresta, coletando raízes para fazer as preparações, preparando os banhos, sabe, decorando o local onde Radha e Krishna vão fazer os passatempos, enfim. Então, é a versão Yoga Maya pequena. Então, tem pequeno, médio e grande. Pequena, Manjaris, grande. Média, Tulasi Devi, Vrinda. Grande, só para ter a metáfora aqui, né? É a Purnamasi. Tá? Então, a Yoga Maya é a energia que é a instância que nos permite entrar em Vrindavana. Tá? Porque para sonhar com Krishna, nós precisamos entrar em Vrindavana. Tirar Krishna de Vrindavana é uma operação, esquece, impossível. Tá? Então, vai ser preciso que nós entremos em Vrindavana para poder ficar com a nossa mente, o nosso ser, impregnados do perfume de Shrimati Radharani, dos cabelos de Shrimati Radharani, das golpes, do perfume dos pés de lótus de Shrimati Radharani. Então, esse perfume, uma vez que você entra em Vrindavana, o perfume dos pés de lótus de Shrimati Radharani faz uma simbiose com a sua própria existência e você sai de lá de dentro perfumada de Radharani. Então, esse perfume atrai a mente de Krishna. Entende? E como a alma vai estar impregnada de Shrimati Radharani, então ela fica como sendo, a Vrindavana se expande até onde essa alma está. Entende? Então ela fica dentro de Vrindavana. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que devoto, um ser, o místico devocional, é aquele que está sempre em Vrindavana. Aquele que vive em Vrindavana. Esse ser que está sempre dentro de Vrindavana, esse ser é o místico perfeito. Então, é justamente esse ser, tá? Assim, essa imersão em Vrindavana só é possível se a Yoga Maya facilitar. Então, antes de chegar a Vrindavana, nós precisamos que a Yoga Maya nos perceba. Ok? Nós precisamos que a Yoga Maya nos perceba. E como isso funciona? Bom, vou tomar um pouquinho de água aqui. Tá fazendo sentido para você, Ivana? Sim, todo sentido, Ivana. Muito bem. Muito bem. Então, veja bem. Imagine que você está num avião e o avião caiu no mar. Tá, mas você sobreviveu e muitas pessoas sobreviveram. Então, o colete, sempre que você está no barco ou num avião e cai no mar, todos os coletes possuem uma luzinha aqui. Tá? Tem um apitozinho e uma luzinha aqui. Para quê? Para chamar a atenção dos resgatadores. Porque vai que você está à noite, sozinha lá e tal, você tem uma luz, chama a atenção, consegue visualizar você e resgata você. Os resgatadores, né, os salvadores, aqueles que vão fazer os resgates, eles vão dar prioridade àqueles que eles enxergam. Então é preciso ter alguma referência. Pode assoviar ou a luz. Tá? Alguma referência você tem que fazer para que, sabe? Então o melhor é a luz, porque se você desmaiar, a luz fica acesa, você pode ser resgatado. Então, acender a luz é a melhor coisa. Bom, então, a técnica é a mesma. Você precisa acender uma luz em você, tá? Para que a Yoga Maya perceba. O que acontece? A Yoga Maya, ela tem um sistema já automático de segurança de seleção das almas. Então, as almas que não acenderam a luz internamente é porque elas não estão maduras ainda. Então, não é que a Yoga Maya é cruel e seletista, não é isso. É porque a alma tem que estar madura. Ela tem que chegar no ponto da maturidade. E esse ponto de maturidade é uma decisão da alma. É o livre-arbítrio da alma. Ela tem que tomar essa decisão de chegar nesse ponto de maturidade. Assim que ela toma a decisão de buscar essa iluminação interna, a Yoga Maya, o universo, vai cooperar para que essa pessoa tenha as condições para fazer. Mas se ela não faz por negligência, por relativismo, por procrastinação, por letargia, então isso é um problema da alma. O universo não tem que se adaptar a uma alma letárgica só porque ela quer. Isso não tem nada a ver. Sabe? O jogo é profissional. Então a alma precisa ter um profissionalismo, no sentido de autorrealização. Não é ficar na lamentação, choramingando e exigindo que o universo inteiro se dobre aos caprichos dela. Não funciona. Vai chorar a vida toda, vai passar vidas e vidas choramingando que não vai dar em nada. Vai continuar lá,
sabe, no ciclo do samsara. Não estou sendo sincero com vocês, também não vou ficar aqui falando que não, que vai dar certo, que não sei o que não vai dar certo, tá? Eu estou sendo sincero. Se você quer que dê certo, então acenda essa luz dentro de você, tá bem? Você precisa acender essa luz para chamar a atenção de Yogamaya. E como é isso daí? Bom, gente, olha, a gente tem falado sobre isso daí há muito, muito tempo, sabe? E vamos continuar falando disso. Por quê? Não tem como despertar espiritualmente cultivando a letargia, o sono, a escuridão, a preguiça, o cansaço, a rendição às fraquezas da mente. Você precisa se esforçar, você precisa ser um pouco mais exigente com a própria mente, você precisa aprender a controlar a mente, tá? Mesmo que é aquela história do verso, né? Utista, Jagrata, Eprapyavarani Bodhata, Kshurasya Dharanisti, Durataya Durgan Patas, Dukavayo Vadanti. Desperta, levanta. Tamasi Madhyoti Gamaha, sai da escuridão, venha para a luz. Sabe? Caminha, anda e desperta, porque o seu destino é despertar. Entende? Se você está cansado ou cansado, tudo bem, sente-se, canse, mas faça isso meditando na sua meta, sabe? Despertar. Aprenda a desenvolver o modo da bondade. Shrila Prabhupada, nos seus últimos momentos, abandonando o corpo, o nosso mestre espiritual, foi colocado o microfone na boca dele e foi pedido para ele falar as últimas palavras. Ele falou, olha, as minhas últimas palavras para que vocês precisam entender esses conhecimentos. Eles são muito raros. Mas para que você entenda esse documento, para que você entenda esse conhecimento, você precisa chegar ao modo da bondade, a plataforma. Você não vai conseguir decolar se você não chegar num porto. Você precisa chegar num sattva guna, no modo da bondade. E para você cultivar o modo da bondade, por favor, observem o Brahma Muhurta. Acordem cedo. Essas foram as últimas palavras dele. Os sábios não deixam de tocar nesse ponto. Não tem como um ser aspirar à altitude da existência estando amarrado no fundo do poço. Esse ser precisa chegar na superfície para ser resgatado. Esse ser precisa mostrar alguma luz, algum interesse. E como é essa luz? Mostrando interesse, se esforçando, renunciando, gastando um pouco da letargia, né? Gastando um pouco, sabe, da nossa preguiça do dia a dia. E se esforçando para se harmonizar com os ensinamentos dos mestres superiores. E os mestres superiores, eles são muito categóricos em nos informar para que você ascenda, para que você se ilumine, para que você chegue até a transcendência. Primeiro é preciso chegar ao modo da bondade. Tem a modo tamásico, que fica embaixo, paixão no meio e bondade no topo. Você precisa chegar no alto, porque a partir dali você tem um lançamento, uma plataforma, é um porto. Você pode se lançar a partir daí. Então, é preciso que você aprenda a renunciar, a cortar a dose tóxica da letargia e substituir isso por luz, prazer em existir, satisfação em despertar pela manhã para ter contato com o Supremo. Se você não tem ânimo de ter contato com o Supremo, então, por que ele deveria aparecer no seu sonho? A gente pode... Por que Krishna deveria aparecer nos meus sonhos se eu não demonstro esse interesse? Simplesmente rezar para ele já seria o suficiente para ele aparecer nos meus sonhos? Aí fica parecendo que Krishna gosta que a gente reze para ele, fica parecendo que ele é um egocêntrico, um narcisista, que fique, sabe? Parece que Krishna ele não tem essa realidade. As orações que nós fazemos é para o nosso benefício. Isso é terapia de purificação pessoal. Não tem nada a ver com Krishna gostar de que nós rezemos para ele. Isso não existe. Na realidade, Krishna não é assim, não. Krishna, ele não se atrai pelas nossas rezas, por súplicas, por chantagem emocional, por pressões psicológicas. Não é assim que funciona. Krishna só se atrai por amor, amor puro. Krishna é uma formiguinha. E a mente dele é de uma formiguinha. Então, tem que ter açúcar. E o coração tem que estar doce. Tem que estar, quando a gente fala iluminado, tem que estar purificado, tem que estar adocicado, tem que estar prazeroso, saboroso, perfumado. Então, a Yogamaya, ela consegue identificar essa alma e começa a treinar essa alma para interagir em Vrindavana. Então, pouco a pouco, essa alma ela vai sendo atraída por Vrindavana. E ela, então, vai fazer a imersão em Vrindavana. E aí, nesse ponto, ela sonha com Krishna acordado.
É muito comum o devoto conversar com Krishna durante o dia, sabe? Aí começa a ficar a todo momento. Não é só que ele dorme, é todo momento. Tá? Ele dorme, ele sonha também com Krishna. É muito gostoso, é muito bom sonhar com Krishna, conversar com Krishna, sabe? Interagir com Krishna nos sonhos. É uma delícia, é uma experiência muito mágica. Dá vontade de ficar o tempo todo. Mas não para por aí. Quando você desperta, você continua conversando com Krishna, falando com Krishna, às vezes até brigando com Krishna, sabe? Assim, tudo isso com base numa psicologia que está para além da moralidade mundana, que é influenciada pela Yoga Maya. Mas o ser precisa estar influenciado por amor. É preciso ter amor no coração. Não é preciso ser perfeita, tá? Não é preciso ser perfeita. Não adianta você tentar ficar purificada, ser perfeita, para depois assim, emergir em Cristo, porque nós nunca vamos ficar perfeitos. Essa busca, esse idealismo de perfeição é uma ilusão. Não vai dar tempo, demora muito para ficar purificado, ser perfeito, então vamos ter que começar de qualquer maneira. Então, o nosso esforço em aprender sobre Krishna, né? Aqui estão vocês, 9 horas e 30 minutos, tem tanta coisa interessante, né, para fazer, a internet está cheia de distrações, tem os meninos do Porta do Fundo que são super legais. Agora tem esse programa do TikTok que você pode passar 2, 3 horas assim totalmente distraído. Tem tanta coisa, tanta distração, né, para acontecer. E aqui está vocês ouvindo falar sobre Krishna. Isso é interesse. Isso é um sinal. Isso é um cultivo. Isso é é um lampejo de esperança da alma, do desejo da alma. Porém, eu preciso dizer a vocês, tá? Que é preciso cortar a quantidade do tóxico que é a letargia. A letargia é uma droga. A letargia é uma droga. Só que, como é uma droga que afeta todos mais ou menos das almas condicionadas são viciadas nessa droga, então fica parecendo que é normal. Mas para quem está livre desse tóxico, não é normal. Isso não é normal. Esse excesso, essa demanda, essa exigência por sono, e esse apego à escuridão, né? Assim, ficar acordado até tarde, vendo, sabe, frivolidades, gastando energia para depois dormir até meio-dia, não tem como. Isso é errado. Isso adoece a pessoa. Deixa a pessoa com problemas psicológicos. Existem estudos que demonstram que as luzes artificiais dão problemas neurológicos irreversíveis à pessoa. Então, é preciso se disciplinar. Você precisa se disciplinar. É preciso ter esse esforço. É um sacrifício. Quando você faz esse sacrifício para Krishna, para obter amor por Krishna, para experimentar amor por Krishna, isso é registrado no programa da Yoga Maya. Ela rastreia. O movimento aqui é como, por exemplo, uma mãe grávida. Quando o bebê mexe, a mãe sente, porque elas estão conectadas. Então, quando a alma se conecta com a Yoga Maya, os movimentos que a alma faz, a Yoga Maya percebe. Ela sente os movimentos. Então, dependendo desse movimento que a criança faz, a Yoga Maya sente, olha, né, quando o bebê no ventre da mãe está se mexendo muito, ela brinca, calma, filhinho, vamos lá, já você vem, viu? Tá aqui está treinando para ser o quê? Quer jogar com o Neymar? Aí começa as brincadeiras. Por quê? Está vendo que está saudável. A mãe fica feliz quando o bebê se mexe lá dentro. Porque ela vê que está lá, né, está bem. Ela fica feliz. A Yoga Maya também é assim. A alma, ela se movimenta, ela fica, então, feliz. A Yoga Maya já começa, tá pronto, tá querendo. Então, vamos soltar. Ela vai soltando. Krishna não fica sabendo de absolutamente nada. Quem faz toda a administração da seleção das almas é a Yoga Maya. Krishna está totalmente absorto com as almas que já estão perfeitas na existência. Quem faz a seleção das almas é a Yoga Maya. E para nós aqui, para os devotos, a Yoga Maya se manifesta sob a forma da Vrinda Devi. A Yoga Maya original, a anciã, ela permanece em Vrindavana, produzindo o equilíbrio. A Yoga Maya, para nós, na condição de candidatos à transcendência, é Vrinda Devi. Então, nós precisamos compreender Vrinda Devi, aproximarmos-nos de Vrinda Devi, oferecer as orações e os mantras que criam conexão de comunicação com Vrinda Devi e obter de Vrinda Devi a inteligência e o despertar necessários para
aprender os caminhos que levam para Vrindavana, ou perceber-se a si mesma dentro de Vrindavana. Então, os passos são esses, didaticamente: sair do poço, subir até a superfície, mostrar interesse em um exercício, relacionar-se com Vrindadevi, aprender de Vrindadevi, como acessar Vrindavana, entrar em Vrindavana, interagir com Vrindavana, assumir a sua personalidade em Vrindavana, amadurecer-se dentro dela. Nos primeiros momentos você vai entrar com uma certa timidez, com uma certa insegurança, mas aos pouquinhos você vai se sentindo mais segura, que a Yoga Maya dá inteligência. Então você também já começa aqui a coletar dados, aprender coisas aqui na tridimensão para levar para Vrindavana, para inventar coisas diferentes ali dentro. A inteligência começa a ficar interativa. Mas isso tudo requer pureza no coração, no sentido. E o que significa isso? A pureza no coração não significa que você vai ficar livre de desejos sexuais, que você vai ficar livre de desejos, de apegos emocionais em relação aos seus filhos, em relação às pessoas com quem você convive. Não é nada disso. Purificação no coração significa incluir Krishna no pacote do amor. O amor é inclusivista, ele não é separatista. Não se exige que você, elimine os seus desejos. Só se espera que você inclua dentro do seu pacote de desejos Krishna. Isso vai ser o suficiente para que você se mantenha um ser purificado, ou uma alma purificada. A alma contaminada é a ausência de Krishna. A alma purificada é a presença de Krishna. E a presença de Krishna não significa que você não terá amor pelos demais. Essa ideia é errada. A ideia de que a pessoa que ama Krishna perde o amor pelas demais fica estranho, fica parecendo que Krishna, sei lá, entendeu? E não é assim. Você vai amar mais ainda as pessoas. Você vai sentir mais amor pelas pessoas. Porque você vai estar amando Krishna, então o seu amor vai aumentar. Não é que o seu amor puro vai diminuir. E você vai ficar assim, como que fissurado por Krishna. Não é isso. Você vai amar todo mundo. Porém, se o universo e a vida e as circunstâncias pressionar você para tomar uma decisão, normalmente a sua decisão será por Krishna. Entende? Então, outro dia um devoto perguntou para mim assim: Prabhu, mas você é desapegado, porque eu aqui oferecia o meu espaço, a casa, todo, para receber os devotos, e ele falou: você é desapegado. Eu falei: não, eu não sou apegado, eu sou super apegado, sou apegado a tudo, a todos os detalhes eu sou apegado. Porém, eu também sou apegado a Krishna. Então, eu apenas sou apegado a Krishna. Eu apenas incluí Krishna na relação dos meus apegos. Eu não tenho como ficar desapegado das coisas. Eu não sou um ser desapegado. Eu sou muito apegado a tudo e a todos. Mas sou apegado a Krishna também. Então, qual é o problema? Se eu já tenho a natureza de me apegar, então por que não colocar Krishna aí? É só incluir. E foi o que eu fiz. Eu apenas incluí Krishna no meu pacote de apegos. E fiquei apegado a Krishna. Nós somos seres apegados, nós nos apegamos, então nos apegamos a Krishna também. Só que para esse apego a Krishna acontecer, é preciso que o nosso apego à escuridão seja sacrificado. Isso tem que ser sacrificado. Isso é uma decisão nossa. Nós temos que decidir por renunciar à escuridão. É como livrar-se de drogas. Entende? É preciso que a pessoa tome a decisão de livrar-se dos vícios, da substância química. Ela tem que tomar a decisão de não quero. E aí, a partir daí, buscar outras relações de interferência. Então, nós temos que tomar essa decisão de libertarmos-nos da letargia e da escuridão da ignorância. É uma decisão nossa. Não adianta rezar para Deus e falar para Deus, me ajuda, não. Você pode falar: olha, eu, gostaria muito, estou muito assim focada aí no processo de alcançar o modo da bondade, tá? Eu vou chegar lá. Vou começar dando um passinho por semana. Uma vez na semana, um dia na semana, eu vou despertar pela manhã com gratidão, vou fingir que estou feliz, vou fingir que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, vou fingir tudo. Já fica sabendo que eu vou fingir, vai ser tudo fingimento meu. Mas, tudo bem, mas eu vou fazer. Uma vez só. É o que eu consigo. Eu vou fazer, mas vou fazer mesmo. Vou encarnar o personagem. Você vai me ver assim, você olhar para mim, você vai até acreditar que eu estou feliz. E você, Deus, vai acreditar que eu estou feliz. Mas você fica sabendo que é tudo um truque meu, tá? Que eu não vou estar feliz, não. O que eu quero mesmo é ficar lento. Mas eu vou fazer porque eu tenho que me libertar, eu tenho que me curar.
Eu quero a minha cura. Eu vou buscar a minha cura. E vai. Sabe? E assim, regularmente. Não assim, sabe, nessa bipolaridade. Não. Regularmente. Se é um dia, aquele dia fixo. Ah, porque alguém deu um decreto lá e mudou a lei, não sei da onde e tal, e aí aconteceu que o presidente, dane-se, não explica nada, não inventa história, não. Aquele dia é o dia que você vai acordar e pronto, acabou. Determine-se. Busque a sua cura. Sabe? Controle a sua mente. Tome posse do seu direito de ficar livre dessa tirania, dessa criança totalmente mal educada, que é a mente preparada, desorganizada e letárgica. Vença a si mesma. Supere a mente. Um dia, estabeleça. Ah, mas eu posso mais que um dia? Bote 2, porque Jesus disse, se alguém diz para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se o Deus pediu um dia, então faz 2. É melhor para você, sabe? E aí você vai vendo o quanto você consegue, como você consegue, vai medindo, vai se observando, como que você está se libertando já, sabe, dessa prisão machuca. Vai vendo como é que você vai se libertando. E na medida em que você vai se libertando dessa ignorância, dessa dor infinita de ficar nascendo e morrendo, você vai experimentando a liberdade, a satisfação, a bem-aventurança, o bem-estar, porque isso produz bem-estar psicológico, é o modo da bondade, isso é científico, produz bem-estar. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem, você vai se sentir mais resistente, mais resiliente, mais inteligente, mais, sabe, mais amor no coração. Vai acontecer, é natural. Mas é preciso que você dê esse passo. Tá? Didaticamente, olha, modo da bondade, tem que ter um sadhana. Para ter um sadhana, você precisa de estar associado. Ah, mas eu faço sozinha. Isso é muito arriscado. Muito arriscado. Na Kali Yuga, nessa escuridão toda, nós estamos há milhares de vidas nascendo e morrendo continuamente. Será que a gente tem realmente essa potência de fazer a coisa sozinha? Eu não sei. Eu particularmente, não tenho essa força, não. Se não é o grupo, a Sala dos Mantras, eu não sei se eu conseguiria fazer sozinho esse mecanismo. Eu acho muito arriscado isso daí de fazer sozinho. Você pode fazer sozinho em casa, mas você precisa de ter associação. Você precisa de pegar de outras pessoas as qualidades que elas têm, que você ainda não tem, que não estão amadurecidas. Então você se submete como um oceano e você então fica um pouquinho abaixo das demais, que são rios, e elas vão desaguar em você, você vai sair fortalecida, potencializada com as qualidades das demais. E ao mesmo tempo você vai também oferecer algumas. Então essa troca de pegar força e oferecer força te fortalece. Então nós precisamos de sadhu sangam. Por isso a Sala dos Mantras está sempre aberta para a gente ter o sadhu sangha, ter essa força juntos para superar a nossa doença original, que é a ignorância, a letargia, a preguiça, a tamaguna, chamada tamaguna. Então, conseguindo chegar a esse nível de estabilidade psicológica, de civilidade existencial, aí a gente pode fazer imersões nas partes mais místicas. Porque o que a gente quer fazer, o que a gente faz normalmente, porque religiões são muito informais, né? São livros que você pega e lê. Então a gente já começa, a gente pula as etapas, sai daí, vai lá para frente e já começa a falar de assuntos super complexos sem ter vencido a ignorância ainda. Não dá certo. Fica superficial, fica hollywoodiano, fica cinematográfico, fica de efeito. E aí o que acontece? Você acaba percebendo que no final, quando você está sozinha, só com você, sem ninguém, sem plateia nenhuma, só você com você, a coisa não está indo muito bem. Entendeu? Por quê? Falta o cultivo do modo da bondade. O modo da bondade tem que ser cultivado, senão o remédio não funciona. Entendeu? A realidade transcendente está disponível para todas as almas. Todas nós temos direito e podemos acessar essa realidade transcendente. Mas nós precisamos fazer a nossa parte de nos libertarmos do nosso condicionamento, que é a nossa doença, que é a nossa adicção, que é o nosso vício. A letargia é uma droga. É uma droga. Literalmente. E nos adoece. E é uma droga que mata. Por quê? Olha, você já ouviu falar em samsara? Sabe o que significa samsara? Samsara significa nascer e morrer. Nascer e morrer. Então, a letargia, eu te pergunto, é uma droga ou não é? Então a gente tem que se libertar dela. Sabe? Essa decisão tem que ser tomada. Então, tome a sua decisão internamente e você vai brilhar. Quando você toma essa decisão, você brilha. Opa, a Yoga Maya já, brilhou lá, hein? Quem é? Vamos dar uma olhadinha. Ah, olha só que maravilha.
Bom, o que que tem ali? Olha, dá para... Vamos ver, vamos soltar um pouquinho, vamos dar corda, vamos dar corda. Está querendo despertar? Olha, está querendo despertar, vamos dar corda. É assim, entendeu? E aí, então, sabe, associar-se com... Então, buscando isso, querendo isso, desejando isso, então automaticamente você vai despertar o seu desejo, o seu interesse. Tá bem? Bom, eu acho que... Não sei se eu cheguei a cobrir todas as... Acho que sim, né? Bom, não falei de como satisfazer os mimos de Radharani. Para aprender a satisfazer os mimos de Radharani, é preciso conhecer Radharani na intimidade. Nós temos um grupo chamado Radharanis. Tá? Tem um grupo que se chama Radharani. E esse grupo, que se chama Radharani, ele é composto por meninas, almas aspirantes à realidade Radharani. Então, nesse grupo se comenta, se conversa sobre todas as formosuras e nuances da personalidade de Radharani, para a gente aprender a como entender a mente dela, para poder saber como tocar o coraçãozinho dela, para deixá-la, vamos dizer assim, encantada com os nossos mimos. É uma técnica de sedução e de hipnose que nós podemos exercer sobre Radharani. Mas é preciso saber como fazer. Então, é preciso ouvir muito sobre a Radharani, ouvir as glórias de Radharani, cantar as glórias de Radharani, ouvir os mantras de Radharani, falar sobre Radharani, sabe? Aprender sobre a Radharani. Então, tem um grupo no WhatsApp, nosso grupo, que é um grupo de meninas pesquisadoras de Radharani. Então, se você desejar entrar para o grupo das Radharanis, então você pode então mandar uma mensagem para a Devi, que está aqui na sala, pode ser para a Ivana ou para a Tulasi. Para qualquer uma das três, você pode pedir para ser adicionada no grupo das Radharanis. Mas eu já digo para você de antemão, as meninas que entrarem no grupo de Radharani e que não tiverem sadhana, ou seja, não se interessarem por despertar cedo, vão aprender as musiquinhas de Radharani, as coisinhas fofas dela, mas não vai conseguir adentrar na experiência orgânica do sabor Radharani. Eu já entendi. Não adianta depois falar, não funcionou. Não é assim. Você precisa tomar o remédio. É como experimentar o mel. Se você pegar uma garrafa de mel e lamber a garrafa de mel pela garrafa do lado de fora, você não vai sentir o sabor. Você precisa abrir a garrafa e experimentar. Então, se você entrar nos tópicos de aprendizagem sobre Radharani e, ao mesmo tempo, ter um sadhana mínimo, vamos colocar que você consiga exercitar 2 dias por semana de sadhana completinho. Acordar, despertar com entusiasmo, com alegria, isso, mesmo que forçando isso daí, tá? No começo é mecânico, mas depois fica normal. É como fisioterapia, né? No começo dói um pouco, mas depois fica normal, você recupera o movimento. É tudo uma questão de exercício, tá? Então tem que exercitar mesmo. Esse sadhana mínimo de 2 dias de sadhusanga, de mantras, de acordar cedo. Então você faz assim, olha, você vai e faz o sadhana por um período. Depois que você terminou o sadhana da manhã, fez os mantras, torre dos mantras, e se você pode, aí você vai, tira um cochilinho de 1 hora. Nesse período é que você vai começar a sonhar com Krishna. Tá? É nesse período aí. Mas é preciso que você tenha um sadhana regular antes, tá bem? É preciso que você se adapte à luz, porque, primeiramente, Srimati Radharani, ela, nos passatempos dela, ela é uma sacerdotisa do sol, ela adora o sol. A família de Radharani, o pai de Radharani, Vrishabhana, era devoto do deus Sol, da divindade Surya Narayana, que é uma forma de Vishnu que assume a forma do Sol. E ele era devoto dela. E pela dimensão da pureza dele na sua devoção a Deus, através do elemento fogo, que é o Sol, Surya Deva, ele recebeu como presente Srimati Radharani como filhinha. E ele, então, Radharani cresceu no palácio aprendendo a fazer os pujas com a deidade da família, que é Surya. Então, Radharani é uma sacerdotisa do sol. Então, se você quer ser uma Radharani, uma amiga de Radharani, então aprenda a gostar do sol. Ela é uma sacerdotisa do sol, tá? Então, assim, tem que se acostumar com a realidade de Radharani em todos os níveis, tá bom? E é isso, tá? Quando ele fala sacerdotisa do sol, isso são lilas, tá? Nós chamamos de lilas. Radharani, ela é transcendental a toda essa questão tridimensional
Mas no passatempo, na ilusão mágica do passatempo de Radharani, ela é uma fada, ela é uma princesa. Só que ela é uma sacerdotisazinha do sol. Ela faz pujas, adorações, oferece, faz mantras. Ela lidera um grupo de meninas que adoram o sol. Então não tem como nós nos tornarmos íntimas de Radharani presas na escuridão. Não combina. Como é que a gente vai chegar perto de Radharani coberta de escuridão? Se Radharani é a sacerdotisa do sol. Me diz. Não tem como. Ou tem. Você conhece um caminho diferente aí, que eu não conheço. Nunca ouvi falar que tem essa possibilidade. Eu acho que não tem. Aparentemente não tem. Mas o caminho que eu conheço é o caminho de Radharani. E ela é uma sacerdotisa do sol. Então, eu estou adepto disso daí. Tá? Tá bom, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta de complemento? Acho A que tá Ivana, bom. a Ivana perguntou sobre Tulasi. Você não falou sobre Tulasi, né? Tulasi é um dos nomes de Vrindavan. Só que a Tulasi Devi, que se manifesta na tridimensão, aí a gente precisa de um momento específico, apenas para falar disso daí, tá? Mas a Tulasi e a Vrinda Devi são sinônimos, é como dizer Devi ou a Yoga Maya, tá? São as mesmas pessoas, são os dois nomes para a mesma pessoa. Tá? Tulasi e Vrinda é a mesma pessoa. Às vezes nós dizemos Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha, Tulasi Vrinda. Tulasi Brinda. Brinde, brinde, brinde. Tulasi Brinda. É a mesma pessoa. Só que a Tulasi é a Vrinda Devi numa dimensão tridimensional, que é um tentáculo da Yoga Maya dentro da tridimensão para recolher, para assim, sabe, resgatar as almas. Mas aí tem que contar a história dela adequadamente. Tem uma história aí que é falsa, tá? Que é um truque da ilusão, que é um truque da Yoga Maya para verificar as almas mais atentas daquelas que são apenas aventureiras. Então, isso requer uma logística. Talvez a gente possa até fazer, né? Podemos até marcar aí um outro momento para falar sobre isso daí. Mas, bom, parece que tem algumas mensagens aqui, né? Alguém está dizendo para dar uma olhada nas mensagens. Vamos lá, então, vamos dar uma olhadinha nas mensagens. Ok, tal. Muito bem. Aqui neste grupo temos as três. Tulasi, Devi, Maya. É verdade. A Vraja comentou, aqui nesse grupo tem todas as potências possíveis. Tem a Tulasi Devi, tem a Devi Yogamaya e tem a Vrinda Devi. É verdade, tem razão. Prabhudevananda, veja as perguntas nas mensagens. Vamos lá. Quero entrar para o grupo das Radharanis. Essa foi a Vraja que comentou. Estas são só aquelas que estão tentando ser servas, né? Isso. Ainda dele. Só Exatamente. as servas tentando ser suas servas dos servos dos servos. Que temos a misericórdia de termos esse grande desafio com os nomes que os nossos gurus nos deram. Exatamente. Muito bem. Então, a Tulasi comentou aqui, ó. Então, é o único caminho para chegar a Krishna é através das bênçãos da Vrinda Devi, que é a Tulasi. Yes. That's it. Exatamente. É isso mesmo. Tulasi Puja, comentou de novo. Na literatura, com que nome possa encontrar Yoga Maya nos passatempos de Krishna, para que eu possa me relacionar com ela? Chama-se Purnamasi. O nome dela. A Vraja. Já sonhei com Krishna há algum tempo atrás. Muito bom. É isso mesmo. Os devotos de Krishna, pelo menos uma ou outra ocasião, sonham. Mas se você quiser fazer disso uma terapia contínua, então é preciso da técnica, né? Fui em busca de acordar cedo, sentir o sol pela manhã e ouvir a festa dos pássaros e os bichinhos. Graziela de Oliveira. Então, é um bom começo, né? Isso é modo da bondade. Mas se você acordar cedo pela manhã para ouvir o som da flauta de Krishna, isso melhora ainda mais, porque Vrindavana também tem pássaros, Vrindavana também tem bichinhos, Vrindavana tem tudo isso, só que tem uma coisa a mais, tem Krishna. Então, se você começa aí com os bichinhos tridimensionais, mas joga a âncora mais longe, joga em Vrindavana, vai que dá certo, vai que você chega, né?
A Graziele comentou novamente. Quando eu tive depressão, eu larguei tudo e fui morar na roça. E com certeza deve ter melhorado. Reverências para Budevananda. Pronto. Acabou as mensagens. Ok, pessoal? Então, eu, por exemplo, eu moro na roça. Tem mais uma pergunta. Aqui no nosso espaço, eu transformei aqui numa roça. Hoje, a Estela e a Carla Brunelli trouxeram muitas flores, então ficou melhor ainda, né? Por falar nisso, eu tenho até que dar uma atenção para elas, viu, pessoal? Elas, não sei se elas já foram embora, não sei se elas estão aqui ainda, esperando, mas eu preciso... Bom, então tá, última pergunta para a gente encerrar e a gente marca um outro momento para falar sobre a Tulasi Devi, tá? Comentou alguma coisa, Tulasi? Não, né? Bom, muito bem então, pessoal. Purnamasi é a mãe do amigo de Krishna? Purnamasi é a avó, ela é a avó, a posição dela ali é como, ela é a avó do astrólogo de Krishna. Ela é a mãe do mestre espiritual chamado Sandipani, que ele é mestre de um Gurukula, onde Krishna estudou, inclusive. E lá ele tem um filho, Madhumangala. Ele é muito divertido, esse menino. Ele é um brahmana. E ele é comilão. E ele é astrólogo. Então, ele faz o mapa de Krishna diariamente para falar para Krishna as possibilidades de ele ter sucesso em se encontrar com Radharani naquele dia. E ele cobra o Dakshina de Krishna. E Krishna tem que pagar o Dakshina dele. Normalmente, é comida. E aí, Krishna tem que roubar comida na casa das pessoas. E é isso que ele faz. Ele vai, junta os macacos, os amiguinhos, e consegue entrar em algum lugar lá e roubar comida, aí traz para o Madhumangala. O Madhumangala, então, faz a carta natal, faz o mapa do Krishna, e fala como ele vai conseguir uma forma de obter sucesso para se encontrar com o Srimati Radharani. É muito divertido esse passatempo de Krishna com o Madhumangala. E ela é a avó do Madhumangala. E ela também é amiga íntima da Mãe Yashoda. Ela convive no palácio com a Mãe Yashoda, na verdade. Né? Bom, muito bem, pessoal. A gente pode, né, vamos retomar logo em breve, né, os passatempos de Krishna novamente. A gente deu uma pausazinha, mas nós vamos retomar, né, os passatempos de Krishna. A gente ainda está no momento em que Krishna nasceu ainda, né? Nós falamos sobre o momento, toda a logística de Krishna e paramos onde Krishna era um bebezinho roubando manteiga. E nós ainda vamos continuar, vamos fazer toda a série de Krishna, tá? Mas gradualmente. Agora nós já fizemos a parte da questão da seva, a gente já está mais ou menos... Ô, Tulasi, tiramos foto? Não tiramos foto hoje, né? Eu tirei foto só com você aí, com a câmera aberta. Ah, não, vamos tirar todo mundo, né? Vamos tirar uma foto. Será que o pessoal quer uma hora dessa? Acorda, meu povo! Vamos acordar, pessoal. Acorda aí, tá? Desculpa aí fazer barulho, tirar o cochilinho aí. Essa hora é a hora da letargia, viu? É uma luna. É a hora da... É uma letargia necessária. Não, é verdade. A letargia, nesse momento, é necessária, porque dá um... Eu vou abrir para me olhar, se eu não me gostar, eu vou fechar. Agora é hora de dormir com Krishna, sonhar com Krishna. Verdade. Ai, meu Deus. É hora de sonhar. A gente, estamos com esse compromisso hoje à noite, viu? Sonhar com Krishna. Olhe para o Mas eu digo que essa é a hora das descabeladas, não da letargia, meu Deus, não dá o cabelo aqui. Desse jeito, se Krishna aparecer no sonho, Krishna vai se assustar. Ah! Por que você me Por aí, Deva, é isso mesmo. Tem dois meninos aqui na sala, o Pedro e o Paulo. Ah, Pedro e Paulo, Será é a dupla. que eles vão aparecer? Os Pepes. Pedro está aqui comigo, Tulasi, na foto. Está com a Ivana, já vi. Gratidão, viu, Devananda? Muito claro tudo. Muito obrigada. Gratidão. Vamos tirar então a foto, pessoal. Vamos Gratidão aí, Prabhu, foi lá. maravilhoso. Não vale, né? Foi ótimo, Devananda. Parabéns. Maravilhoso. Não vale ficar de câmera fechada hoje. Vamos, pessoal.
Bora, Ai. meu povo! Acorda! Bora, Vamos pessoal! Essa imagem que eu botei aí é da Sandy Pane, mas O Paulo apareceu. Oi, Paulo. Júlia. Bora, Nossa, Tula-se! legal. Tira a foto aí, Tula-se! Bora, Meu vocês povo, estão parecendo. Então, vai lá. Tem uma mensagem aqui que está atrapalhando eu tirar foto. deixa a mensagem. 1, 2, 3. Charme. Já. Foi. Muito bem, pessoal. Vamos cantar, então, Mahamantra Hare Krishna 3 vezes para a gente se despedir? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Rama Rama, Hare Hare. Radhe, Radhe. Amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me. Envolve-nos, protege-nos. Shri Radhe. Radhe. Shri Radhe. Haribo, Shri Vrindavan Dham. Vrindavana Dham ki jai. Gratidão. Gratidão, Boa boa noite a noite. todos. Krishna, Gratidão a todos. Namastê. sonhem com Krishna! Sonho Opa. curada. E sonho com Brinda.